Tá ao vivo aí já? Tá ao vivo? Tá bom. Olá, tudo bem? Como é que tá todo mundo? Beleza? Jornal L News. Mais uma vez, vamos discutir coisas de interesse do nosso município. Este vídeo é para conversar com o presidente do Republicanos em Primavera do Leste, Oséias Silva, né? Ele é conhecido na nossa cidade como Comandante Oséias, ele é piloto e ele tem um portal de fatos legais, né? Que é o Decola Mato Grosso. E nós vamos conversar com ele. Ele está em São Paulo nesse momento e nós vamos falar com ele lá em São Paulo. Oséias, tudo bem com o senhor? Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, Oséias, dizendo o seguinte: o Adriano usou a tribuna para falar que não caminharia com o PL do Bolsonaro porque ele estaria aliado com Republicanos. O que o Republicanos fez para ter esse presente do Adriano? Olá, bom dia, Eli, bom dia, Primavera do Leste. Então, Eli, esse é um assunto que já vem as pessoas questionando há muito tempo aí, pedindo para que eu fizesse a nossa defesa do partido, como estou presidente do Partido Republicanos. E qual motivo nós temos mantido calado? Porque, na verdade, a gente acha que é perca de tempo, talvez, ficar falando, dando resposta para uma pessoa que ele não quer saber a verdade. Esse é o motivo. Hoje estou aqui em São Paulo, capital, e mesmo assim a gente vai responder, porque são várias pessoas que têm me pedido, tanto nas redes sociais, WhatsApp, pessoalmente, para fazer esse esclarecimento sobre o atual vereador Adriano de Carvalho, sobre esses ataques ao Grupo Republicanos. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que o Grupo Republicanos, ele tem crescido muito, não só nacionalmente, estadualmente, mas também Primavera do Leste. Esse município é um município que tem crescido muito. Hoje nós temos quase 500 filiados no Grupo Republicanos. E esse é um dos motivos desses ataques do Adriano de Carvalho. No dia 1º de abril, ele usou a tribuna para fazer mentiras, inverdades, ataques sobre o Grupo Republicanos, dizendo aí que o partido é vermelhinho, que o partido é de esquerda, mas ele só consegue enganar pessoas que não têm o mínimo de QI, que é aquele coeficiente de inteligência. Porque se você tiver um pouquinho de inteligência, você vai verificar, você não vai só ouvir o que o Adriano de Carvalho tem falado, você vai verificar, ouvir o outro lado e vai estudar sobre isso. É o mínimo que um cidadão brasileiro deve fazer. Porque até papagaio fala. E ele está falando igual papagaio na tribuna. Ele fala o que ele decora, ele quer falar. Mas ele não vê se isso é verdade ou não. Porque nós temos um manifesto, todo partido tem seu manifesto, tem seu estatuto. E nós do Republicanos, nós temos o nosso manifesto. Eu disponibilizo o manifesto para qualquer um de vocês que me chamar no Messenger, nas minhas redes sociais, no Decola Mato Grosso, Comandante José de Souza. Sempre estou ali respondendo as pessoas. Ou quem tiver meu WhatsApp também, me encontrar pessoalmente, pode procurar alguém do Partido Republicanos, pedir o meu contato, estarei passando para esclarecimento. Vocês terão direito a analisar, vocês mesmos olhar o que é o Grupo Republicanos, o que é o Partido Republicanos, através do manifesto, do nosso estatuto, o manifesto de criação do partido. O nosso partido não é o que Adriano de Carvalho tem falado. Então o Adriano de Carvalho não passa de um mentiroso, usando a tribuna para fazer ataques mentirosos. Ele não é uma pessoa confiável, porque a pessoa que mente não dá para confiar. Eu não estou atacando o Adriano de Carvalho, estou fazendo a minha defesa sobre o que ele fez dia 1º de abril, inclusive. Acho que ele usou esse dia, foi um dia propício, que pegou muito bem para a pessoa dele, onde ele vem atacando o Grupo Republicanos. E achando que não estava bom, atacou também diretamente o ex-deputado Zeca Viana, por estar no Grupo Republicanos. O que ele esqueceu de falar foi que
Por várias vezes, inclusive recentemente, ele insistia com o ex-deputado Zeca Viana para que apoiasse ele. Mas Zeca Viana não atendendo aos pedidos dele, ele vira o canhão contra Zeca Viana e começa a fazer os ataques. Adriano de Carvalho diz que é de direita, mas se você analisar comigo, uma pessoa de direita é aquela pessoa que faz tudo direito, trabalha, mostra resultados, não ataca as pessoas. Se você observar um pouquinho, você vai ver, você vai entender se ele é de direita ou não. Cadê os resultados do Adriano de Carvalho? Uma pessoa que é policial rodoviário federal, PRF, há vários anos. Um salário aí provavelmente é acima de 15 mil reais. Vai lá na PRF de Primavera do Leste, pergunta para os colegas dele, procura ver se ele não fica ali levando vários atestados para poder não prestar serviço, não trabalhar, mas no final do mês ele quer o salário dele. Vai lá você pessoalmente, eu não vou falar nada aqui, não vou afirmar nada, mas faça isso. Se você quer conhecer Adriano de Carvalho, não vai pela ilusão do que ele fala. Vai pela realidade, vai lá, procura lá no posto de trabalho dele, se ele faz um trabalho com excelência, com o salário que nós pagamos, nós brasileiros pagamos. Procura saber realmente quem é a pessoa. Vai onde ele aluga casa, apartamento, nas imobiliárias, conversa com o pessoal por onde ele passou, pergunta se ele é uma pessoa corretamente, honestamente direita, com os resultados. Procura nas casas de jogos em Primavera do Leste, se ele é uma pessoa que talvez tenha endividado, viciado em jogos. Tenta saber quem é Adriano de Carvalho. Por que tantos ataques ao grupo Republicanos? Porque o grupo tem crescido e não quer apoiar ele, não anda com ele, porque não tem como um grupo igual o grupo Republicanos, que tem história em Primavera do Leste, com grandes nomes, Getúlio Viana, Zeca Viana, Dona Iva Viana, demais nomes dentro do grupo. Nós hoje somos quase 500 republicanos em Primavera do Leste. Muitas vezes nós nos calamos porque nosso grupo quer trabalhar, unicamente trabalhar, e não atacar ninguém. Mas a resposta tem que ser dada. Ele usou a tribuna para falar que não tem como ele andar com o PL em Primavera do Leste, porque o grupo Republicanos está andando juntamente com o PL. Isso parece uma brincadeira. Eu não consigo nem acreditar que as pessoas conseguem acreditar nessa falácia dele. Se tem alguém que acredita, são pessoas desprovidas de inteligência. Porque se você entrar na internet e você olhar, você pode pesquisar no Google. Jair Messias Bolsonaro teve o vice dele, o Mourão, que é Republicanos. É PL Republicanos no Nacional. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, atual governador, é Republicanos. Jair Messias Bolsonaro o tempo todo junto com ele. Aí ele vem dizer que não tem como ele andar em Primavera do Leste com o PL se passando de vítima, se vitimizando. Por quê? Porque o grupo de direita não aceita ele com essas falácias dele, porque ele fala que é direita, mas as atitudes dele não é de direita. Falta raciocínio do ser humano, do pessoal. Só para um pouco e pensa, não vou atacar ninguém de vocês, mas nós precisamos nos defender. Por que tantos ataques? Vai você mesmo, analisa cada detalhe que eu falei aqui e veja se eu estou mentindo. E veja se Adriano de Carvalho está mentindo. Tira a conclusão vocês mesmos, mas não fica só ouvindo o que ele fala. Ele já virou um gravador. Ele só repete as mesmas coisas, os mesmos ataques. Quando o Adriano fala do Partido Republicanos, por que ele não consegue ser coerente com a verdade? Por que ele não fala que um partido é composto de pessoas e dentro de todos os partidos existem pessoas que não são coerentes
com o manifesto, com o estatuto do partido. Nesse momento estou aqui em São Paulo. O nosso governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é republicano. Por que ele não cita? Por que ele não cita Damares? Mourão, que foi vice de Jair Messias Bolsonaro. Cleitinho de Minas Gerais. Por que ele não cita esses nomes e fala sobre o Partido Republicano? Por que será? Será que essa pessoa está sendo claro? Ou será que ele vai somente ao que interessa? A enganar pessoas que não conseguem ter a capacidade de pesquisar e buscar qual que é a verdade. Eu falei sobre os ataques ao ex-deputado Zeca Viana. Vocês podem pedir para o Zeca Viana se eu estou mentindo. Tudo que eu falo aqui são verdades que vocês podem correr atrás. Muitas pessoas chegou em mim e me disse que era melhor ficar quieto, não pronunciar, não falar nada, mas as pessoas cobram muito. E como eu estou presidente do Partido Republicanos em Primavera do Leste, eu tenho essa responsabilidade de esclarecer tanto para a defesa do grupo Republicanos, da nossa chapa pré-candidata a vereadores, que tem me pedido também, e também a população de Primavera do Leste. Agora, Oséias, ele também disse em tribuna, o vereador Adriano, que vocês teriam, os republicanos teria feito uma pressão em cima para tirar filiados do Podemos, né? Eu sei, por exemplo, que uma pessoa saiu do Podemos para ir para os republicanos, que é o suplente dele, o Gilberto Teles. Houve esse assédio dos republicanos em cima dos filiados lá do Podemos? Sim, nós recebemos do partido Podemos várias pessoas do Republicanos. Eu acredito que quase 20 pessoas. Mas nenhuma dessas pessoas nós fomos atrás. As pessoas que nos procuraram, inclusive fazendo grandes relatos sobre o atual presidente do partido Podemos, que é o Adriano de Carvalho. Algumas pessoas eu até aconselhei a ficar lá no partido, porque queria que eu garantisse no Republicanos a saída deles a candidato a vereador. E o nosso partido estava cheio, tanto é que a gente estava colocando em outros partidos de base nosso que vai caminhar juntamente conosco no apoio aí para candidatura de prefeito em Primavera do Leste. Nós temos hoje, acho que 3 ou 4 pré-candidatos aqui no Republicanos que eram pré-candidatos no Podemos. Mas em nenhum momento foi nós que fomos atrás, essas pessoas que nos procuraram. Pessoas que começam a analisar o cenário e ver que não faz sentido o que o Adriano fala, o que ele prega. Eles começam a pesquisar e ver por si só que não faz sentido aquilo, que são mentiras. Oséias, você relata uma situação e é importante a gente viajar por todas as possibilidades, né? Hoje, o Republicanos, ele poderia apoiar, por exemplo, o Adriano. O Republicanos cogitou em algum momento esse apoiamento, ou de que forma seria, ou como seria um possível apoiamento com o Adriano? Não, eu não votaria, não apoiaria de forma alguma, independente desses embates. Não é questão do embate do que ele fala. É questão de análise, da gente ter um pouquinho de inteligência de observar os resultados. O que move o mundo não são falácias, são resultados, são um trabalho prestado. Se você observar quantos anos ele trabalha de PRF com esse alto salário que ele recebe pago por nós, o que ele tem de bens hoje? Se você olhar, você vê pessoas do seu lado que talvez recebem 2 salários mínimos, tem uma família para cuidar, faz o máximo de economia para pagar ali uma parcela de uma moto, de um veículo, um terreno, construir sua casinha. Ao longo do tempo, constrói, tem seus bens. Olha o que ele tem. Entra na internet e vê a declaração de imposto de renda dele.
mais o salário da Câmara, o salário de vereador. Uma pessoa que não administra a própria vida. Você acha mesmo que eu, em sã consciência, iria votar ou apoiar uma pessoa dessa para administrar uma das maiores economias do nosso estado? O que eu pediria, no caso, era um exame de insanidade dessa pessoa. Eu acho que tem que fazer um exame psicológico, sei lá, um psiquiatra, alguma coisa, para ver se ele tem condições, talvez, de estar hoje na Polícia Rodoviária Federal ou talvez numa tribuna como vereador. Porque não é possível uma pessoa com sã consciência falar tanta asneira, tanta mentira como o Adriano de Carvalho. Não tem condições, gente, não tem cabimento isso. A nossa população não é possível que ainda ande de olhos tampados, vendados, hoje, com tanta tecnologia que tem. Finalizo dizendo que atentai, Primavera. Atentai, Primavera do Leste. Tá certo. Um forte abraço a todos vocês. Deixa eu me despedir aqui do meu amigo Azés. Obrigado, Azés. Um grande abraço para você. Deixa eu te falar uma coisa. Nós fazemos o trabalho de levar a voz a quem precisa ter voz. Precisa falar, precisa se expressar. O vereador Adriano é muito ativo nas redes sociais e usa a tribuna da Câmara, onde ele tem total liberdade para falar o que ele quer, mas sem contraposição, principalmente nessa questão com os republicanos. Por isso nós, do L News, abrimos espaço para um lado que não tem voz, né, para se expressar, não tem espaço, como o Adriano tem a tribuna da Câmara, os republicanos não têm espaço. Então nós fazemos, às vezes, de ser a tribuna de quem não tem voz. Seu trabalho no jornal L News. Levar para você sempre informações equilibradas, mas com opinião. Informações corretas, mas com posição. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço. Tchau.